Olá, você está no canal Fala Direito Summer. Meu nome é Summer Camargo Lima e eu sou especialista em Direito de Família e Sucessões. E hoje nós vamos conversar sobre uma das hipóteses de exclusão da comunicabilidade dos bens entre o casal casado pelo regime da comunhão parcial de bens. Esta hipótese está lá no artigo 1659, em um dos seus incisos, vai dizer que excluem-se da comunicação os bens que são subrogados, ainda que adquiridos antes do casamento, eles são subrogados por outro bem adquirido na constância do casamento. Bem, no vídeo anterior nós falamos a respeito disso, temos uma pincelada sobre esse tema, mas eu quero aprofundar porque eu acredito ser muito interessante. Veja, a regra na partilha de bens para casais que são casados sob o regime da comunhão parcial de bens é que todos os bens adquiridos na constância do casamento são considerados como dos dois, como patrimônio comum deste casal. Mas há algumas exceções. E uma dessas exceções é justamente essa que eu trouxe para vocês. Só a título de curiosidade, quando um dos cônjuges recebe uma herança, uma doação, esse patrimônio também é exclusivo daquele cônjuge, ainda que recebido durante o casamento. E essa outra hipótese que eu trouxe para vocês aqui é um patrimônio constituído antes do casamento, subrogado, ou seja, substituído por outro patrimônio de igual valor durante o casamento, este patrimônio permanece exclusivo desse cônjuge titular. A natureza desse patrimônio, ele não passa de exclusivo para comunicável, para comum. Por que isso? Por que o legislador pensou nessa exceção? Veja, é considerado patrimônio comum do casal os bens constituídos durante o casamento porque se pressupõe o esforço comum também. Se você compra um imóvel durante o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, isso é importante destacar. Aquele imóvel é considerado comum por conta do esforço comum que é pressuposto daquele casamento. Um pouco de dinheiro de um pouco do outro, né, ou um dos cônjuges mantém as outras contas, enquanto aquele consegue destinar parte do seu salário para a aquisição daquele bem. Não importa o arranjo financeiro que o casal adote, mas aqui se pressupõe dos dois, porque o esforço é de ambos. Agora, nesta hipótese trazida aqui neste vídeo, a gente tem um patrimônio que é constituído antes do casamento, ou seja, o esforço é exclusivo de um dos cônjuges, e esse patrimônio é apenas substituído por outro de igual valor, ou seja, não há esforço do outro cônjuge, não há aporte do outro cônjuge, há apenas uma substituição. Vamos supor aqui, dar um exemplo de um patrimônio, né, de um imóvel que um dos cônjuges adquire pela quantia de 2 milhões. Vamos colocar esse valor. E aí, durante a constância do casamento, vamos supor que o casal decide mudar de casa, é a casa deles, eles querem mudar para uma casa num lugar mais sossegado, né, uma casa maior, mais luxuosa, mas num lugar mais sossegado, uma localização não tão privilegiada assim, né, fora dos grandes centros. Bem, nessa hipótese, as duas casas estão avaliadas em 2 milhões. Portanto, aquela casa que era de um e que é substituída por outra, mas no mesmo valor, permanece exclusiva daquele cônjuge que adquiriu anteriormente o casamento. O problema é que depois esse povo, né, que faz isso, toma um susto na hora do divórcio. Eu falo, poxa, mas a gente constituiu esse patrimônio durante o casamento. E agora eu não faço parte? Exatamente. Não faz parte. Não tem direito à minha ação, justamente porque não houve esforço comum. Houve apenas a substituição de um patrimônio por outro. É diferente aqui, por exemplo, se neste exemplo do patrimônio de 2 milhões, no imóvel de 2 milhões, ele adquiriu um imóvel de 2 milhões antes do casamento, e aí foi adquirir um outro imóvel de 3 milhões. Ora, a gente tem um acréscimo aqui de 1 milhão, e que, a despeito dessa nova aquisição, vai se pressupor, vai se presumir que o esforço para adquirir este imóvel novo, por conta desse acréscimo no valor, foi comum. A gente tem a integralização de 2 milhões de um lado, e sobre o outro milhão, o milhão restante, o esforço comum. Ah, mas eu contribuí mais com a aquisição desse valor. Eu coloquei 2 milhões, eu coloquei 2 milhões e meio e a outra pessoa contribuiu com menos. Aqui, para a legislação brasileira, a gente não tem diferença. O que vai importar no final das contas é que houve ou não houve esforço comum. Houve a participação dos dois ou não houve. No final das contas, é esse o real motivo, essa é a real razão para que haja essa partilha igualitária, meio a meio. E é interessante aqui também, muito embora seja um próximo assunto, né, que haverá consequências, né, haverá impacto também no momento da sucessão. Se esse cônjuge que tem um patrimônio particular falece, tendo filhos, esse outro cônjuge sobrevivente terá direito, em concorrência com os filhos, à herança. Então ele vai ter direito à meação do patrimônio comum
e concorrerá igualmente a despeito do patrimônio particular. Então, se esse imóvel que é exclusivo desse cônjuge que faleceu, eh, eles ainda possuem, né, ele vai descer para os filhos, mas o outro cônjuge também vai herdar. Aquela famosa frase de quem meia não herda e quem herda não meia, não é bem assim. Esse cônjuge vai ter a meação a partir dele, do patrimônio comum total, e também vai ter participação na herança dos bens particulares deixados pelo cônjuge falecido. Bem, esta era a minha sinalização, meu apontamento e o assunto que eu queria aprofundar hoje com vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.